Olá, pessoal. Me chamo Juliane Souza. Olá, pessoal. Me chamo Cássia Vitória. Somos discentes do curso Licenciatura em Letras de Língua Portuguesa na Universidade Federal do Piauí. E hoje vamos analisar a obra Encarnação de José de Alencar. Esse trabalho está sendo orientado pela professora doutora Cristiane Pinheiro, referente à disciplina Literatura Nacional 2. Aqui está a nossa obra Encarnação de José de Alencar. O José de Alencar, ele foi um autor muito importante para o nosso romantismo brasileiro, para a prosa brasileira, né? Ele foi, além de escritor, advogado, dramaturgo, teatrólogo, jornalista. Como podemos ver, o currículo dele é bastante diversificado e rico, não é? Ele nasceu no Ceará em 1829 e veio a falecer no Rio de Janeiro em 1877. José de Alencar, ele trouxe modalidades bastante importantes para o nosso período, romances urbanos, regionalistas e romances indianistas. Em suma, sem sombra de dúvidas, José de Alencar foi um autor muito importante para a nossa literatura brasileira. E Encarnação, sua obra, ela foi publicada inicialmente em suportes de folhetins, que veio ser publicado nas páginas periódicas do jornal Diário Popular. A Encarnação foi a última obra, o último texto do José de Alencar. Ele veio a falecer meses depois, né, a última publicação. E a Encarnação, ela veio ser publicada em livro em 1893, com a supervisão do filho de Alencar, Mário de Alencar. Bom, como a obra é romântica, vamos fazer uma pequena introdução sobre o romantismo. O romantismo foi um movimento de suma importância na literatura brasileira, pois foi um momento em que houve uma autonomia nessa literatura, onde nas obras eram ressaltadas as características nacionais indianistas que eram importantes naquela época. Ou seja, foi um movimento que começou a existir a autonomia da literatura brasileira. O contexto histórico do livro Encarnação é justamente esse momento em que está havendo ali no Brasil a ascensão da burguesia, a elite está em ascensão, vai ser retratado nessa obra como é essa vida dessa elite, os movimentos dela, onde eles frequentavam, os bailes que iam, os saraus, as roupas, os comportamentos, tudo isso, com alguns aspectos, poderemos observar na obra Encarnação. E também o romance urbanista, que realmente relatava essa realidade desse povo. Aqui a gente tem o enredo da obra Encarnação, a ambientação, onde todo o contexto aconteceu, né? Que era em São Clemente e também na Europa, mas a maioria dos episódios foram em São Clemente, onde residia, né, o senhor Vegas e o Hermano, que eram duas chácaras, né? A chácara do Hermano ficava à esquerda da do senhor Vega, e essas chácaras, elas eram o lugar onde residia as duas famílias, né? A do Hermano, que ele era uma casa bastante triste, né? Era uma chácara bastante isolada. A sua casa, ela vivia fechada, sem visitas, só ia apenas um amigo visitar, mas que não era assim antigamente, né? Antigamente era uma chácara bastante alegre e com o tempo que veio sendo uma chácara melancólica, uma chácara obscura. A chácara do senhor Veiga, diferente da dele, era bastante frequentada por amigos da cidade, por a sociedade em si,
Lá acontecia bailes, acontecia reuniões e sarais. Aqui tem um trecho de onde a gente pode edificar essa diferença entre as chácaras. Aqui era na chácara do senhor Hermano. Sua casa vivia constantemente fechada na frente e tinha um aspecto de uma morada em vacância, pela ausência do dono. Quem olhava pela grade do portão, sempre trancado, não descobria outro indício de habitação a não ser o fundo da chaminé. Então, portanto, aqui não se tinha evidências de pessoas morando na chácara, de tão obscura e sozinha que ela era. Bom, retratando os personagens, observamos que a obra retrata a história do casal principal, que é o Hermano e a Amália. O Hermano, como já podemos observar, ele é um homem recluso, retraído, misterioso. E isso nós vamos observar no desenrolar da história. Por quê? Porque ele é viúvo. O Hermano ele era casado com uma moça chamada Julieta, em que ele foi verdadeiramente, enlouquecidamente apaixonado por essa mulher. Tanto é que no decorrer da obra, vamos observar que ele nunca superou esse amor. Temos a Amália, que é uma moça da alta sociedade, da burguesia, linda, extremamente linda. Na obra observamos que é ressaltada essa beleza dessa mulher. Ela é uma moça alegre, que participa dos sarais, participa dos movimentos, dos bailes da alta sociedade e bastante cotada, almejada para casamento. E temos também os Veigas, a família da Amália, em que em alguns momentos eles se destacarão na história, o seu pai e a sua mãe. Também temos o doutor Henrique Teixeira, que é o amigo do Hermano, em que vai interceder na história de amor dele e da Amália. E temos o Abreu, que é o mordomo, que é da casa do Hermano e da Julieta, e que participou de muitos momentos da vida do Hermano com a Julieta. Aqui temos um trecho que podemos observar as características da personagem Amália. Os pais, que desejavam muito vê-la casada e feliz, sentiam quando ela recusava algum partido vantajoso, mas reconheciam ao mesmo tempo que, formosa, rica e prendada como era, a filha tinha o direito de ser exigente e confiavam no futuro. A Amália, ela vai se mostrar sendo uma pessoa ambígua, uma personagem ambígua. Por quê? Porque em muitos momentos observamos os ideais delas a respeito de casamento. Para ela, casamento é apenas uma convenção, uma convenção política, financeira, na qual as pessoas só se casam com esses objetivos. Para ela, não existe amor verdadeiro, não existe isso. Mas em outros momentos, nós vamos observar que ela sim idealiza um amor verdadeiro para a vida dela e sonha com isso. Então, nisso, nós vamos observar que ela é essa personagem ambígua. Já o Hermano, ele se casou jovem com a Julieta, ele acredita nesse amor verdadeiro, tanto é que 5 anos depois do falecimento da sua esposa, ele ainda continua mantendo os costumes que ele tinha como se ela estivesse viva, e observamos que ele realmente não superou esse amor, não superou a morte da sua esposa. Ela faleceu de um aborto. Então, no desenvolver da história, observamos que essas características da Amália e do Hermano, e nos perguntamos como é que vai acontecer esse relacionamento, como acontecerá esse envolvimento, já que temos esses impedimentos das duas personagens. A Amália, ela, na casa dela, tinha os saraus, e o doutor Henrique Teixeira, ele participava desses saraus. Vai ser nesse momento que o doutor Henrique Teixeira vai apresentar a história do Hermano para ela, e ela vai ficar bastante intrigada, ela vai ficar curiosa. E no seu quarto, tem como ela ver a parte interna da casa do Hermano. E a partir desse momento, ela vai começar a observar os movimentos do Hermano, ela vai ver os comportamentos dele e vai comprovar que ele realmente continua agindo como se a esposa estivesse viva. Ele tem essa dedicação, ele tem essa fascinação pela esposa que realmente faleceu. E isso
vai encantar a Amália. Isso vai chamar a atenção dela. Ela vai se encantar tanto que ela vai desejar ser a esposa, ela vai desejar conhecer essa mulher. E ao longo da história, sabendo que o Hermano era encantado, uma das coisas que ele era encantado da ex-esposa não, da falecida esposa, vocês me desculpem, uma das coisas que ele era encantado da falecida esposa era essa questão de dela cantar. Ela cantava e isso encantava a alma dele. E a Amara, ela vai usar essa artimanha para conquistar o Hermano. Tanto é que com o seu canto ela chamará a atenção dele e ele se apaixonará por ela. Eles vão se casar e vão tentar viver essa vida juntos. É aí onde entra a problemática da história, o ponto crucial. Por quê? Quando a Amália casa, ela casa no sentido que vai ser amada por o irmão, que ela vai conseguir fazer ele esquecer a Julieta, a sua primeira esposa, porque ela fala: se ele amou ela, ele também vai amar a mim. Então, a Amália, ela casa nesse intuito de fazer o irmão se apaixonar por ela. E como é que ela consegue colocar isso na cabeça? Por exemplo, ela observava muito a primeira esposa dele, como a Cássia disse. Ela começou a imitar a forma como ela cantava e deu certo. Então, ela disse: agora eu vou observar a rotina que ela tinha, as roupas que ela usava, os costumes que ela tinha, a maneira que ela se comportava, até a maneira como ela usava o véu na cabeça. Contando que a Amália, ela tinha personalidade física totalmente diferente da Julieta. Ela era loira, a Julieta era morena. Então, ela colocava véu preto para cobrir os cabelos loiros. As roupas, ela já vestia da Julieta. E isso, ela foi... Antigamente, ela queria ser amiga, né, da Julieta. Ela admirava a Julieta, só porque agora a Amália queria ser exclusivamente amada por irmão. Queria que ele esquecesse a primeira esposa e focasse nela, no amor dela. E aí é onde entra o ponto crucial, a problemática, porque o irmão não conseguia amar Amália totalmente. Ele sempre era dividido. E por isso ele tinha em mente que ele era um homem miserável, porque ele tinha em mente que estava traindo a primeira esposa, na qual fez uma jura de fidelidade, e estava sendo um dos mais miseráveis homens porque ele estava enganando a Amália. Ele a iludiu para se casar com ele, dizendo que ia ser totalmente para ela, ia ser o marido dela, o amor da vida dela, e ela ia ser o amor da vida dele, e que o passado já não iria mais importar. Tanto que aqui, nesse trecho, a gente pode evidenciar uma passagem dele falando para Amália: sou miserável, Amália, sacrifiquei-a indignamente. Amei-a com paixão. Jurei fazer a sua felicidade, que era a minha. Uni o meu coração ao seu destino. E eu não me pertencia. Não era livre, não podia dispor de mim. Sou miserável. Traí a minha primeira mulher e a segunda enganei. Então, nesse trecho, a gente pode evidenciar, né, o desespero que o irmão se encontrava naquele momento. E é aí onde teremos o desfecho da história, porque o Hermano ele vai se ver nessa situação na qual o casamento vai entrar em crise, porque ele não consegue superar esse amor que ele tinha pela Julieta. A Amália descobre que ele até tem uma estátua da Julieta em casa, de tanto que ele preservava esse amor, e vai chegar ao ponto dele decidir se suicidar para acabar o casamento dele com a Amália e ele se juntar a Julieta no mundo dos mortos. Mas, no último momento, quando ele está tentando esse suicídio, a Amália vai salvá-lo e eles vão viver felizes, eles vão viver juntos e vão para a Europa e vão ter uma filha. A história se finaliza dessa forma. Então, o que podemos adquirir de conhecimento e de impressão sobre essa obra aqui analisada? Bom, podemos ver que esse romance do José de Alencar
é bastante diferente dos outros que ele já tinha abordado anteriormente na sua carreira. Esse romance, o José de Alencar, ele trata dos seus personagens tanto emocionalmente como psicologicamente, como podemos ver. Ele, o irmão, por exemplo, ele sofre de uma depressão após uma perda muito forte. Ele se excluiu da sociedade, né? Ele tinha apenas um amigo que conhecia, né, suas vivências, conhecia os seus sentimentos e também o mordomo, a qual se comportava do mesmo jeito do irmão, né? Sombrio, melancólico, justamente por a perda. Então, podemos evidenciar nesse romance o José Alencar trazendo noções tanto psicológicas como sentimentais, né, sobre seus personagens, assim também como a Amália, na qual era bastante feliz, alegre, e por conta de um cotidiano, uma mudança, não é verdade, no cotidiano, trouxe uma tristeza extrema para ela. E outra coisa que a gente pode ver, a exclusão da sociedade. Como, por exemplo, o irmão, ele se refugiava na sua casa. Ele já não tinha mais convívio com as pessoas, né? Tanto que ele era taxado como louco, sendo que ele não era louco. Ele tinha apenas alucinações. Essas alucinações eram decorrentes apenas ao que se falava sobre sentimento, sobre casamento. Então ele tinha sua mentalidade super bem. Só que só tinha essas alucinações decorrentes a isso, sobre o amor, sobre o matrimônio, sobre essas coisas. Aqui a gente pode ver, então, uma passagem do livro sobre essas alucinações que o irmão ele sentia. Foi então que esse cérebro, já tão exaltado, precipitou-se na derradeira e mais violenta das alucinações que eu tinha abalado. As duas mulheres que Hermano havia amado neste mundo erguia-se em sua alma como duas soberanas em um campo de batalha para disputarem o seu despojo. Aqui a gente pode perceber que foi uma alucinação, mas que ele era consciente do ato que ele iria fazer. Ele era consciente do que ele queria. E, como embasamento teórico, para fazermos essa análise, nós utilizamos deste artigo de Paulo José Valente Barata, da revista Memento, Encarnação, o artigo Encarnação, uma perspectiva do maravilhoso em José de Alencar. Bom, como nós já apresentamos, nesse artigo ele relata como vai se desenvolver a história, como os personagens vão se aproximar, as características de cada personagem, como eles vão se desenvolver, e ele retrata o maravilhoso. O maravilhoso nessa obra é o sobrenatural, porque vai chegar um momento, nós observamos que o Hermano ele tem alucinações com essa esposa morta, mas vai chegar um momento em que ele vai ter um diálogo com ela. Isso não era normal ser retratado nas obras. E vai ser isso o maravilhoso na obra do José de Alencar, Encarnação. Vai ser isso que vai ser o maravilhoso, o sobrenatural ressaltado na obra. E é essa a obra Encarnação, gente. Bom, aqui a gente termina a nossa análise. Queremos agradecer a vocês pela atenção e falar o quanto a literatura romântica, do romantismo, ela é bastante importante para a nossa literatura brasileira. Então é isso. Muito obrigada e fiquem com Deus. E leiam o livro Encarnação, gente. Leiam o livro Encarnação, assim como muitas obras da literatura brasileira, do romantismo brasileiro, que têm características fantásticas e muitas considerações importantíssimas. Fiquem com Deus.